Oi turma, bem-vindos ao novo vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel quando encostar nas coisas ou nas pessoas e respeitando aí a distância de pelo menos 1,5 m a 2 metros das pessoas que estiverem próximas de você. Bem, no vídeo de hoje eu vou continuar mostrando melhor como funciona esse mecanismo dentro do Canva chamado recomendações mágicas, que são basicamente você pegar um vetorzinho que já existe dentro do Canva e ele vai mostrar esses outros vetores feitos pelo mesmo designer ou que tem aparência parecida, ou seja, que tem uma estética similar. E aí eu vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer com isso e como editar e por que a gente não pode considerar que esses stickers e figurinhas sejam um vetor, ok? Então, na parte gravada da tela, eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Como sempre, continuem inscritos no canal, acompanhem diariamente a mostra que acontece às 3 da tarde, cada dia um tema diferente. Continuem participando das rodas de conversa. E a partir de julho, agora, nós vamos ter novos temas e já vamos começar a trabalhar coisas para a próxima mostra do final do segundo semestre, toda voltada aí para o Di Cavalcante, ok? Então vamos lá. Bem, turma, então vamos lá para a nossa parte gravada da tela. Hoje nós vamos explorar mais o tópico das figuras mágicas, que são aqueles stickers, né, mais propriamente ditos, que tem aparência similar. Então, breve revisão dos fatos. Abriu o Canva, precisa de internet, ele vai fazer uma leve atualização, então ele baixa alguns modelos novos, templates, músicas, vídeos. É preciso que essa conexão com a internet funcione, ela não precisa ser super rápida, mas precisa estar ligada, porque senão ele não consegue, né, baixar essas informações que você vai precisar. Aqui em cima em roxo a gente tem atalhos básicos para templates rápidos, que pra gente, por enquanto, não é uma função interessante, a não ser essa parte de apresentação, porque mais para baixo a gente tem esses mesmos templates, só que em aberto e já com imagens pra gente mexer. Só por uma questão de formato, a gente vai clicar neste de cardápio, que é basicamente um pouco maior do que uma folha de A4, é como se ele fosse um A4 esticado, que seria, no mundo dos papéis, algo parecido com o que nós conhecemos como folha de ofício. Como vocês já sabem, como a gente vai mexer nas figuras mágicas para poder entender melhor como elas funcionam, eu vou deletar tudo que está aqui. Então eu vou clicar em excluir, e excluir o grupo, e vou deixar a folha desse jeito. Vou apertar aqui no meu botãozinho roxo, esperar ele carregar. Vou vir em elementos e desses elementos vou vir aqui em figuras, ok? Bem, uma vez que a gente está aqui em elementos, a gente tem essa opção chamada elementos gráficos. Você vai clicar nela, esperar carregar. E aí vamos lá. Na nossa última videoaula, nós montamos como se fosse um painelzinho, entre aspas, usando essas figuras, né? Dentro do Canva, seria como se elas fossem feitas para um vetor. Mas por que elas não são um vetor do jeito que nós conhecemos? Quando nós usamos o vetor, a gente consegue mexer nos nós, que são os pontos que ligam o nosso desenho e que formam as formas. Só que dentro do Canva não existe essa possibilidade. A gente não consegue, por exemplo, pegar esse elefante e aumentar a barriguinha dele para baixo, mexendo no contorno. Ou, por exemplo, a gente não consegue pegar essa fruta e deixar mais redonda, menos tremido o traço. Por quê? Porque é um tipo de vetor que você não consegue mexer. Entretanto, ele é o tipo de vetor que você consegue editar a cor. Isso é uma das coisas que a gente já havia falado anteriormente. E aí entra a questão das figuras mágicas. O que são essas figuras mágicas? São vetores que são visualmente parecidos.
Por isso que a gente conseguiu fazer com tanta facilidade, né, aquele grupo de pessoas dançando. Hoje vamos tentar fazer uma coisa mais de folhas e flores, ver quais são as possibilidades que ele mostra pra gente. E aí, o que acontece com essas possibilidades? Bem, vou pedir desculpas para vocês se tiver qualquer som de fundo, mas às vezes acontecem alguns barulhos na rua. Então, ó, eu vou substituir aqui, ó, as imagens. Eu vou tirar as imagens que estão aqui e vou deixar só essas que seriam, entre aspas, vetores. Por que a gente não pode considerar o que está no Canva um vetor? Justamente por esse problema que eu falei para você. A gente não consegue curvar mais essa linha vermelha ou curvar menos. O máximo que nós conseguimos fazer usando essas figuras é mudar suas cores. E é o que eu vou fazer agora. É um problema que isso não seja um vetor? Não. Se você for parar para pensar, a ideia original do Canva são pessoas que estão com certa pressa e um público de pessoas que talvez não saiba mexer tão bem assim no Canva. Então são pessoas que realmente teriam que ter um material pronto para trabalhar. Então não é um problema como um todo. Só que se você ver aqui, ó, ele deixa a gente editar algumas características. Então só de mudar a cor já é um passo adiante para que essas pessoas fiquem estimuladas em saber como vetores funcionam. E talvez elas fiquem até curiosas para aprender um Corel ou um Illustrator. Mas tá vendo? Já não parece mais a etiqueta, né, a forma, quer dizer, o sticker que eu havia pegado. Então eu vou colocar ele aqui no meu cantinho. Uma vez que eu tenho um sticker, se eu clicar no botãozinho roxo e voltar, ele tem a tendência de tentar mostrar coisas parecidas pra gente. Então eu vou vir aqui no grupo das folhas e vamos ver o que ele sugere. Como vocês podem perceber, ó, são todas folhas com uma estética parecida. O que é estética? É quando você olha para algo e você reconhece alguns elementos visuais semelhantes. Nesse caso, quais são os elementos visuais semelhantes nesses desenhos? São, em especial, o traço e o fato de que eles têm cores muito neon. E essas cores neon fazem com que você reconheça todos esses desenhos como parte de um grupo, entende? Então, o papel da figura mágica dentro do Canva é ajudar o designer, em especial pessoas que não são designers, a acharem produtos, elementos, figuras, imagens que sejam parecidas. Uma coisa que pode ser feita é, por exemplo, o que eu estou fazendo agora. Eu posso vir aqui e fazer uma seleção das folhas que eu gostei. Então eu vou voltar lá. Tá vendo? Ó, recomendação mágica. Vou clicar aqui em ver tudo. Então esses são os designs que ele dá para mim como sugestão. Então lá, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, se eu quiser, editar ele, tá vendo? Modificar as cores, exatamente como a gente tá fazendo. Então ele tem uma caixa de cor aqui que representa o roxo. Eu clico na caixinha de cor do roxo, espero ele abrir o seletor de cor e coloco outra cor, tá vendo? Então eu posso deixar minha folha da cor que eu quiser. Então eu vou voltar e fazer exatamente isso com as folhas rosa. Ao invés de rosa, vou deixar verde. E assim eu tenho as folhas na estética que eu quero. Como esse fundo é branco, o que isso significa? Que se eu quiser, eu posso salvar essa imagem ou como um PNG transparente, ou seja, sem fundo, que eu conseguiria usar no Photoshop, no Corel, no Illustrator, ou eu posso salvar exatamente como ele está aqui e só recortar nesses outros programas. Por que eu posso fazer isso? Porque tudo que o Canva oferece para você mexer, ele está oferecendo gratuitamente. Então, se ele está deixando você mudar a cor, tamanho, distorcer algumas coisas, é porque essas artes realmente são, do que eu sempre falo para vocês, um banco de imagens gratuito interno do Canva. Se você tivesse que pagar para poder mexer nesses vetorizinhos aqui, ó, de plantas que eu estou escolhendo, o que aconteceria? Provavelmente, como a gente trabalha com a versão gratuita do aplicativo, nós nem poderíamos estar mexendo nele. Então não precisa se preocupar.
Onde eu estou querendo chegar? Que se você quiser salvar algo, por exemplo, gostei desse passarinho, e aí quero só salvar a imagem dele, eu vou editar, não gosto que ele seja rosa, vou deixar ele, sei lá, azul. Você pode, esse é o primeiro ponto. Então, se tá aqui e você pode editar, não precisa se preocupar, porque ele realmente é editável. Ponto número 2. Se você quiser pegar isso e tirar de dentro do Canva, ou seja, em algum momento passar para um outro aplicativo, para uma outra função que você queira, você também pode, porque são coisas que ele já disponibilizou de graça para você. Então, sim, se você tiver interesse, você pode recortar essa imagem, transformar num sticker, por exemplo, editar da maneira que você acha que vai ficar mais legal e assim por diante. Então, na verdade, essas formas mágicas dentro do Canva vão servir como um elemento visual que você pode editar. Mas se você quiser, você pode tirar de dentro do Canva para passar para outro lugar. Igual eu tô fazendo agora. Vou deixar esse passarinho mais rosa. Posso deixar ele aqui no canto, se eu quiser. E aí, salvo essa foto, abro no Photoshop e edito. Então, eu consigo encontrar as imagens com a estética que eu quero e usar em qualquer aplicativo. O Canva só tem essas funções? Não. Se a gente voltar aqui em elementos, deixa ele dar uma carregada, fecho a função de recomendações mágicas, ele vai voltar. Aí o que eu vou fazer? Vou voltar em figuras. Vou clicar aqui no botão tudo, ok? E dentro do botão tudo, ele vai reorganizar o menu, como vocês podem ver. Por que ele reorganiza? Para mostrar as coisas que você usou por último, atualizações mais recentes, coisas que são visualmente parecidas, tá vendo? Ó, como eu tava mexendo nas figuras mágicas de plantas, ele atualizou muita foto de planta para usar. Ontem a gente tava mexendo nos bonequinhos que dançam, então tá vendo que estão aparecendo esses novos bonequinhos aqui pra mim? Isso tudo aqui é porque, de um certo ponto, o algoritmo entende que, bem, se ela tá fazendo uma edição com plantas agora, provavelmente ela vai precisar de mais plantinhas no futuro, aí ele vai dessas sugestões. Mas não precisam ficar se preocupando, são só sugestões. Coisas importantes, tudo que tem a marcação de Pro significa que é pago. É só passar, deixar pra lá, porque a gente não vai precisar dessas coisas. Voltamos aqui em figuras. O que eu vou fazer é procurar outro termo. Então, venho na caixinha de pesquisa, apago tudo que está escrito, deixo ele recarregar. É importante que você respeite o tempo de carregamento de tela do Canva, porque senão você não consegue trabalhar muito bem com ele, no sentido de ele trava, né? E aí nós não queremos isso. Então, deixa ele atualizar aqui. Bem, como nós já procuramos plantas e pessoas, talvez seja interessante a gente dar uma olhada se ele tem algo relacionado a casas, que é uma das coisas que a gente não testou. Então eu vou vir aqui e vou procurar casas. Apertar na lupinha e espera carregar. Ele vai remanejar o seu menu e novamente vai trazer aqui outras possibilidades de casa. Ele carregou no menu geral a opção de casa. Então eu venho aqui em cima, clico em figuras. Lembrando que nós estamos mexendo com esses quase vetores, né, que o Canva tem aí pra gente de possibilidade. E aí o que eu vou fazer é procurar algum que seja interessante. Lembrando que assim, se todas as figuras são editáveis, não precisam ficar se preocupando muito com a cor. Por quê? Porque você pode mudar essa cor. Então, por exemplo, eu posso ter gostado dessa primeira casinha aqui, que foi a do começo, quer ver? Essa. Que tem bastante rosa e bastante amarelo. Eu posso usar ela assim, do jeito que ela está. Ou eu posso editar essa casa
caso seja aberto. Nesse caso, ó, ele tá mostrando que não tem como editar a cor. Pelo menos não uma cor de cada vez. Mas ele com certeza deve ter como editar outras coisas. Então, ó, o que ele tem? Ele tem aqui animação, transparência. Vamos tentar outro sticker. Vou vir aqui no botãozinho de mais. Nesse meu botãozinho de mais, vou procurar outro vetorzinho, outra figura, né? Pegar essa aqui, que é uma casinha mais simples. Novamente, ele traz mais recomendações mágicas. E vou pôr essa minha casinha aqui. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Apesar de não serem vetores, o que limita a edição de uma forma um pouco mais direta, vocês conseguem perceber que existe sim a possibilidade de transformar quase todos os stickers e imagens existentes dentro do Canva. Que significa que agora nós já sabemos mexer em imagem, um pouco na animação, como subir imagens para dentro do Canva, já sabemos fazer as colagens. Tudo isso vai servir de conhecimento adquirido para o próximo semestre, ok? Num próximo semestre que está começando, que vamos falar de Cavalcante, vamos falar de artes diferentes. Essas artes vão ser novas, vão ter que fazer novos experimentos. Talvez seja um bom momento para explorar essas possibilidades que existem dentro das figuras, né? Porque, como eu já falei para vocês, a parte de animação vem dando alguns problemas em relação a gravar, né? Em relação à captura. Então, até lá, nós vamos dar um foco maior para essa questão das figuras, do vetor, das possibilidades que existem dentro do Canva com essas imagens, ok?